Jesus, Senhor, eu posso falar com cada um de nós essa manhã. Através da Tua palavra, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos corações e a nossa mente, Senhor, para sermos verdadeiramente transformados por meio do Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa semana: a ressurreição, o arrebatamento e a vinda do Senhor. É forte, é forte. Amém. E o nosso texto principal, irmãos, ele está em 1 Tessalonicenses 4. Amém? E eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem é que tem medo da morte? Ninguém tem medo da morte? Tem? Eu tenho medo da morte, não. Tem não? Amém, Jesus aceitou. Eu acho que a gente vai descobrir agora. Porque o cristão, ele não tem medo da morte igual qualquer pessoa, né? Eu não tenho medo da morte porque eu já morri. Isso mesmo. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas aí, desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, a humanidade, ela busca responder uma pergunta muito simples, mas que eu acho que todo mundo quer saber. Sim. E eu acho que todo mundo aqui já se fez essa pergunta: o que acontece após a morte? E hoje a gente vai tentar saber o que acontece após a morte, né? Eu sei que a ciência, ela tenta explicar, a filosofia tenta entender, as religiões tentam imaginar, mas aleluia, porque a palavra de Deus, ela não imagina, ela revela. Senhor Jesus. E Paulo, ele escreve em Tessalonicenses, irmãos, ele escreve à igreja de Tessalônica porque aquela igreja estava sofrendo muito, né? Tinham muitos irmãos ali que tinham morrido. E aí eles começaram a perguntar: será que eles perderam a volta de Jesus? Porque na época eles não tinham a esperança de vida após a morte. Então eles ficavam se perguntando: ixi, será que esses irmãos que morreram perderam a volta de Jesus, né? Eles perderam de Jesus? E aí Paulo, ele escreve aqui uma das passagens mais poderosas, né, da esperança da vida cristã, que é o quê? Lá em 1 Tessalonicenses, vamos abrir todo mundo lá, capítulo 4, versículo 13. Um quadro aqui, irmãos, quem quiser acompanhar, amém? Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Observe aqui, irmãos, algo tremendo. Paulo aqui, ele não está dizendo que o cristão não chora, que o cristão não sofre. Ele só está dizendo que o cristão, ele não se entristece, ele não sofre como alguém do mundo, como alguém que não tem esperança. Então calma aí, a gente tem que entender aqui que existe uma diferença entre tristeza e desespero. Quando você perde alguém que você ama, é inevitável que você fique triste. Alguém chegar para você e falar: meu irmão, você é cristão, você não tem que ficar triste não. Isso é errado, tem base. Você perder alguém que você ama, você vai chorar, você vai se entristecer, você vai sofrer. Isso é normal, porque você tem o seu lado humano. Mas o seu lado espiritual te dá o quê? Amém. Esperança. Então existe uma diferença entre tristeza e desespero. Nós cristãos ficamos tristes quando perdemos alguém, mas não desesperados, porque nós sabemos que um dia iremos encontrar aquela pessoa novamente. Amém? Quem crê nisso, irmãos? Amém. O mundo, irmãos, eles veem o túmulo, né, aquela lápide ali, o túmulo, o caixão, como um ponto final. Para eles acabou. Chegou ali, acabou. Não tem mais vida, não tem mais história, encerra por ali. E quando eles olham para um cemitério, o que é que eles veem? Fim, perda, né? Despedida definitiva para sempre. É o que a gente mais escuta nos cemitérios, né? Mas quando um cristão, ele olha para um túmulo, o que ele enxerga? Um lugar de descanso temporário.
Amém? Amém. Um lugar de descanso temporário. Por quê? Amém. Irmãos, o nosso Jesus mudou o significado da morte. Amém. Porque ele venceu a morte. Amém. Senhor Amém. Jesus. Amém. Vamos lembrar de um momento poderoso aqui, quando Jesus ele chegou em Betânia. Lázaro ele estava morto, né? Ele já estava há 4 dias no túmulo. Marta estava chorando, Maria estava ali chorando, né? Desesperada. A família estava destruída, querendo ou não. E Jesus ali ele fez uma declaração que mudou toda a história. Lá em João 11, vamos abrir lá para saber qual foi a declaração de Jesus. João 11, 25. Amém? Jesus chegou ali na frente do túmulo de Lázaro, todo mundo da família de Lázaro sofrendo, chorando, destruída. E o que Jesus chegou falando? Então Jesus afirmou que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Vida que morra. Viverá. irmãos, Jesus não disse aqui, eu trago a ressurreição. Ele disse o quê? Eu sou a ressurreição. Deixa eu te falar, não tem como a morte acabar com a vida. Jesus é vida. Não tem como a morte acabar com isso. Por isso que ele venceu a morte. Amém. A vida venceu a morte. Senhor Jesus. Amém. E aí ele diz aqui, ó, eu não trago a ressurreição, eu sou a ressurreição. Amém. Irmãos, por quê? Porque onde Jesus está, a morte perde autoridade. Eu vou repetir para os irmãos, aonde Jesus está, a morte ela perde total autoridade. Amém. Ela não tem autoridade nenhuma. Senhor Jesus. Amém. A base da nossa esperança, voltando lá para 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, versículo 14 agora, fala assim, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, nossa esperança ela não é emoção. A gente não está baseado nas emoções que a gente tem. A nossa esperança ela é um fato. Ela é uma verdade. Senhor Jesus. Amém. E Pedro, ele declarou isso em Jerusalém, né? Que Jesus ressuscitou. Diga isso, Jesus ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou. Você crê que ele vive? Ele Senhor vive. Jesus. Amém. Lá em Atos fala assim, irmãos, 2:24, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Preste atenção aqui, irmãos. Não era possível. A morte, ela tentou segurar Jesus. Ela tentou. Mas não era possível. Aleluia, porque ela não conseguiu. Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a morte, ela consegue prender pecadores. Mas ela não consegue prender o autor da vida. Ela não consegue prender o dono da vida. Ela não consegue prender a vida. Senhor Jesus. Ele vive. Tenta você pegar o sol, tenta imaginar você pegando o sol mesmo, e colocando dentro de uma caixa de sapato. Tem como? Impossível, né? É isso que a morte tentou fazer com Jesus. Não dá. Impossível. Senhor Jesus, a morte tentou fechá-lo dentro do túmulo. Mas no terceiro dia, o que aconteceu? Eu não ouvi, irmãos. No terceiro dia, o que aconteceu? Amém. Ressuscitou. Aleluia, porque o Senhor ressuscitou. Se você for no túmulo de vários deuses que são espalhados aí pelo mundo, né? O Deus Mamon, o Deus não sei o que, o Deus Alá. Você vai ver que eles estão lá dentro do túmulo. Mas se você for no túmulo de Jesus, o que tem lá? Nada. Está vazio. Por que o túmulo está vazio, irmãos? Porque ele está vivo. Amém. Senhor Jesus. E se ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. Amém. Diga, eu também vencerei a morte. Amém. Senhor Jesus. E agora a gente tem que entender, irmãos, o que acontece com o nosso corpo depois da morte, depois que a gente vai para o túmulo, né?
Porque a morte nós sabemos que todos vamos passar por ela. Ou não, vai que sejamos arrebatados, em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa esperança, né? Mas uma certeza nós temos, que vamos passar pela morte. E Paulo ele explica algo profundo, irmãos. Ele diz que o nosso corpo de cristão, ele não é destruído, ele é semeado. Os irmãos entendem isso ou não? Quer ver? Vamos ler em 1 Coríntios 15, 42. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu estou mostrando na Bíblia, que não sou eu que estou falando, é o Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, aqui ó. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, ou seja, enterrado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. Irmãos, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Os irmãos entendem isso? A Bíblia ela compara aqui o nosso corpo como uma semente. Quando você planta uma semente na terra, o que você vê por fora ali? Nada. Você só vê terra. Amém? Só areia, só isso. Mas depois de um certo tempo, começa a nascer vida dali. Começa a nascer algo glorioso, né? E na verdade, irmãos, aquela vida ela está se transformando. Ela está crescendo, ela está frutificando ali, né? Dando crescimento à vida ali. E aí o que acontece com o nosso corpo quando a gente é sepultado? A mesma coisa da semente. Nós começamos a crescer, a despertar. A vida do cristão começa após a morte. O despertar após a morte. Hoje, irmãos, o seu corpo, normal, ele cansa, ele adoece, ele envelhece. Você vai baixar ali para pegar um negócio, as costas já sente. Anda de mau jeito, o joelho já, opa, né? Aquela estraladinha quando levanta da cama, crocante. Normal. Mas na ressurreição, o seu corpo será incorruptível, glorioso e eterno. Amém. Você terá um corpo imortal. Você não vai passar mais dor, não vai mais ter problema de coluna, de joelho. Amém. Eu não vou ter mais diabetes. Amém. Oh, glória. Compensação, eu não vou sentir fome também, vai. Tudo é um equilíbrio. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. O Senhor é muito rico, irmãos. E aí, como o nosso corpo, irmãos, ele é semeado em fraqueza, porque nós morremos fracos, nós morremos de forma humana. Como ele é semeado em fraqueza, ele vai ressuscitar em glória. Amém. Senhor Jesus. Amém. Semeado natural e ressuscitado espiritual. Aleluia. Nós vamos morrer naturalmente, humanos. Vamos ressuscitar espiritualmente gloriosos, incorruptíveis e eternos. Senhor Jesus, irmãos, no céu não haverá câncer, não haverá dor, não haverá limitações, não haverá envelhecimento, não haverá fome, não haverá tristeza. Os irmãos conseguem imaginar uma vida assim? Eu não consigo. É difícil, porque a gente passa por tantos problemas, tanta dificuldade, tanta doença, tanta dor, que a gente imagina um lugar que não tenha isso e fala, é impossível. Mas o Senhor nos fala que não é impossível. E que Ele tem um lugar reservado a cada um de nós. Aleluia! Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, lá em Apocalipse, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Sim. Toda lágrima. Então toda lágrima que você derrama hoje, todo sofrimento que você passa hoje, tudo isso o Senhor vai tirar de você. E aí essa pergunta, será que não vale a pena a gente abdicar de algumas coisas aqui na terra, renunciar à nossa própria carne, para ganharmos esse galardão? Ou será que vale a pena você não abrir mãos dos seus prazeres momentâneos, achando que isso vai te levar a algum lugar, e lá na frente perder o que realmente importa? Deixa eu falar um negócio aqui.
De fato, a morte para o cristão não é o fim, é o início. É aí que vamos iniciar a nossa verdadeira vida, porque nós vamos encontrar quem realmente importa, que é Jesus. Quando você morre, é você e Deus. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão, não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho para te ajudar. Não vai ter pastor para te ajudar. É você e Deus. É aí que você entende o significado da frase. A salvação é individual. Porque quando você morrer, meu irmão, é você e Ele, frente a frente. Será que Ele vai te conhecer? Será que Ele vai lembrar de você? Irmãos, é isso que a gente tem que colocar a mão na consciência hoje e parar de agir como se nada fosse acontecer daqui para frente. Nós não temos que ser aqueles cristãos que vão para as reuniões querem acariciar a cabeça. Não, você tem que vir aqui para se preparar. O mundo não é para brincadeira, meu irmão. O reino não é para quem está de brincadeira. O reino é para quem quer, é para quem renuncia, é para quem esmurra o próprio corpo. O reino não é para qualquer um. Ah, mas Deus é amor. Ele foi como cordeiro, mas vai voltar como juiz. Esse negócio de Deus é amor, ele vai voltar mostrando que também é fogo consumidor. Então vamos parar de brincar de ser cristãos. Vamos assumir a nossa responsabilidade, que é enxergar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Somente Ele é o nosso foco. O Senhor nos chama todos os dias. Todos os dias Ele bate a porta. E muitas das vezes, todos os dias, a maioria deles, nós resolvemos bater a porta na cara do Senhor. Hoje não quero você aqui não. Irmão, mas eu não faço isso. Será que você não faz? Com as suas atitudes? Com as suas prioridades? Qualquer lugar que tome o lugar do Senhor na sua vida, você já está fazendo isso. Você já está batendo a porta na cara dele. Sabe por quê? Porque a todo momento ele está batendo a porta. Inclusive agora ele está batendo a porta. Amém. O que eu preciso fazer então, Senhor? Deixa ele entrar. Amém. Deixa ele fazer nada. Amém. Deixa ele tomar conta da sua vida. Amém. E diga, Senhor, a minha vida é tua, Jesus. Os meus planos são teus, Jesus. O meu caminho, a minha família é tua, Jesus. Quando você entrega nas mãos daquele que sabe governar a tua vida, aí sim que você tem a vida transformada. E como eu disse, irmãos, isso aqui que a gente vive dura no máximo 100 anos. Se você tiver muita vitalidade. Meu avô, que eu achei que ia durar até uns 120 anos, foi com 98. Ninguém esperava. Todo mundo aqui conhecia o José Felipe, sabe que ele tinha uma vitalidade incrível. 98 anos andando na rua com bengalinha e tudo, mas andando, firme. Dava um susto, era ágil. De onde que eu ia imaginar que meu avô ia morrer daquele jeito? Do nada. Irmãos, a morte ela não avisa ninguém. Só chega. E quando ela chega, você não tem tempo para se arrepender. Muitas das vezes você não tem tempo para voltar atrás. Você não tem tempo para reconhecer todos os seus pecados. Por isso que o tempo é agora. É agora. Amém. Quem garante que você vai estar vivo hoje à noite? Você me garante isso? Você consegue me garantir isso? Eu não consigo garantir isso. Então por que eu não me arrependo agora? Depois que você morre, meu irmão, acabou sua chance. Acabou sua esperança. Então é o que você faz hoje. Vamos parar de brincar, meus irmãos. Jesus vai voltar a qualquer momento. Aleluia. Uma frase que meu pai falou no dia que me marcou e me pegou muito. A gente escuta e vê em muitos lugares. Jesus está voltando. Ele não está voltando. Ele
vai voltar. Ele não saiu de lá, não está no caminho. Quando ele sair, todo mundo vai ver. A palavra fala que todo olho verá. O céu vai se abrir, meus irmãos. Aleluia. E ele vai descer. Amém. Eu arrepio. Os irmãos conseguem imaginar isso. A gente olha, de vez em quando eu olho para o céu assim, eu fico, Senhor, como será? Eu quero muito estar vivo no dia que isso acontecer. Mas como será olhar para o céu e ver o céu se abrindo? E você vê tudo que está na Bíblia se cumprindo ali, meus irmãos. Aí tem muitos que vão olhar e vão falar, era verdade mesmo. E eu brinquei. E agora? A primeira coisa que vai acontecer quando ele voltar, os mortos vão se levantar. Entendeu por que nós não ficamos destruídos quando perdemos alguém? Nós ficamos tristes. Porque nós cristãos sabemos que ali não é o fim. Quando eu fui enterrar meu avô, eu chorei muito. É difícil perder alguém. Mas ao mesmo tempo que eu sofri ali por ter perdido ele, eu olhei e falei, não é a última vez que a gente está se vendo. A gente vai se encontrar de novo. Um dia, a gente vai. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a volta de Jesus, irmãos, ela não será nem um pouco silenciosa. Nem um pouco. A primeira vinda dele, até que foi, né? Ele chegou numa festa, caladinho, não queria ser descoberto ali ainda, foi operando os milagres, sem ninguém saber quem era. Mas agora, meu irmão, todo olho verá, porque ele vai abrir o céu para descer. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16, 2 versículos aí mais para frente, irmãos. Fala assim, ó. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Porque haverá grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembrando, eu falei que os mortos ressuscitarão para encontrar Jesus Cristo, amém? Mas são aqueles que morreram crendo em Cristo. Você ama alguém aqui na terra? Sim ou não? Você tem amor por alguém, pela sua família, pelos seus filhos? Pregue Jesus para essa pessoa. Amém. Porque deixa eu te falar, se você ama realmente essa pessoa, você vai querer ela no reino contigo. No reino, meus irmãos, a gente não vai sentir falta de quem ficou. No reino, você não vai sofrer por alguém da sua família que tenha ficado de fora. E isso é muito ruim, né? Eu imagino, poxa, imagina eu e meus filhos, amo demais, eu chegando no reino e eles não estando lá. Eu não vou sentir falta. Então calma, tudo que eu vivi com meus filhos até hoje se resume só isso aqui. Acabou. Se eles são importantes para mim, eu quero eles lá comigo. Então, além de lutar para a minha salvação, eu vou fazer com que eles sejam salvos também, pregando o Evangelho, trazendo Deus. Então, o verdadeiro significado de amar alguém é levar Jesus para essa pessoa. Isso é salvar a vida de alguém. É levar Deus, é levar salvação para essa pessoa. Ah, mas por que você prega tanto? Uma vez um amigo meu chegou para mim perguntando: meu irmão, por que você fala tanto de Deus para mim? Tu quer me converter? Aí eu falei: como é que tá de mim? Eu quero te converter mesmo. Sabe por quê? Porque isso é importante para mim. Se você é importante para mim, eu quero você no reino. Amém. Senhor Jesus. E aí, como eu falei aqui, irmãos, a volta de Jesus ela não será nem um pouco silenciosa, né? Ela será um comando celestial. E haverão 3 sinais aqui: o alarido. O que significa alarido?
É um grito de comando. O Paulo é do exército, ele sabe o que significa um grito de comando, né? Vou pedir que você dê um exemplo, porque... Mas o alarido é um grito, né? Quando Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro, ele gritou: Lázaro, vem para fora. Foi? Isso é um alarido, é um grito de comando. Então, o primeiro sinal da volta de Jesus será o alarido, o grito de comando dele. O segundo, a voz do arcanjo. E o terceiro, a trombeta de Deus. Irmãos, quando soar a trombeta, todos saberão. Quando a voz do alarido soar, todos saberão. Quando a voz do arcanjo soar, todos saberão que ele está voltando. Aí sim, Jesus está voltando. Aleluia. Senhor Jesus. Jesus, ele gritou para Lázaro: vem para fora. Morto, meus irmãos, de 4 dias, morto ali, sepultado, levantou, fedendo, levantou e saiu. Que Deus é esse que faz os mortos se levantarem? Deus é esse. Esse é o seu Deus. Amém. Amém. É o nosso Deus. Agora imagina quando Jesus voltar chamando milhões de nomes. Marlene, vem para fora. Amém. Senhor Jesus, eu quero ser chamado pelo Senhor. Amém. Eu quero ouvir meu nome quando ele voltar. Amém. E aí, voltando ao versículo 16, que fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, observe, eu quero que os irmãos observem e fiquem atentos aqui, a honra que Deus dá àqueles que foram enterrados em vida. Olha que honra! Eles serão os primeiros a se levantar. Eles serão os primeiros a serem arrebatados. Os mortos se levantarão primeiro. Ou seja, Jesus vai voltar, o que vai acontecer primeiro? Você vai ver os cemitérios se abrindo, meu irmão. As tumbas se abrindo. Coisa de filme mesmo. Mas é o que está escrito na palavra. Os túmulos vão se abrir. Os mortos vão se levantar e vão encontrar com Jesus. Amém. E aí, depois dos mortos ressuscitarem e encontrarem com Jesus Cristo, aí é a nossa vez. Nós também vamos encontrar com Ele. Os que estão dormindo em Cristo. Os que morreram crendo em Cristo. Então, se você é um cristão, você morreu crendo em Jesus Cristo, sua vaga está garantida. Amém. Amém? Voltando a falar do meu avô de novo, porque hoje é um assunto que fala de morte, salvação. E é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante na minha vida, é até hoje. Quando ele morreu, irmãos, eu olhei ali e pensei o seguinte, eu até falei com meu pai, falei: rapaz, se esse homem aqui não foi salvo, eu não sei não. Eu não sei se eu vou não. Porque aonde meu avô ia era falando de Deus. Amém. Aonde ele ia, ele deixava tudo, menos a Bíblia, que ele carregava aqui o tempo todo, e a bengalinha que precisava. Ele não chegava num lugar se não fosse para falar do Senhor Jesus. Não tinha outro assunto. E aí eu olhei e falei: meu irmão, se você não for, eu não tenho nem esperança. Entendeu? Quem sou eu? Então, assim, olhando aquilo ali, é triste quando a gente perde alguém? Com certeza, meu irmão. Ninguém gosta de perder familiar, não. Uma Fátima perdeu uma irmã esses dias. Não é nada bom. É ruim. Mas para quem é cristão e tem o verdadeiro significado da palavra, sabe o verdadeiro significado da palavra, irmãos, isso não é o fim. Não é o fim. Acabou aqui na terra. Mas o corpo da pessoa já está em outro lugar, já está em outro espaço, já está no lugar de conforto. E outra, a Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles que morrem crendo no Senhor Jesus, eles vão para um lugar de conforto, de descanso total, de paz.
Aqueles também que morrem sem a presença de Jesus já vão para um lugar de tormento assim que dormem. Deixa eu te falar, o seu corpo, isso aqui, ó, é mortal. Mas você tem algo dentro de você que é imortal. O que é? Sua alma e espírito. É imortal, meus irmãos. Isso aí não morre, não. Isso aqui é descartável. A gente vai jogar fora. Os bichos vão sair de dentro para fora. Não é nem de fora para dentro, é de dentro para fora que eles saem. E acabou. Por quê? Porque você vai receber algo novo. Um corpinho novo, glorioso, incorruptível, sem problema no joelho. Não existe nada. Acabou. Acabou. Senhor Jesus. E aí depois disso, depois que os mortos se levantarem, vamos lá para o versículo 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. Amém. Irmãos, isso aqui não é ficção científica não. Isso aqui não é filme da Disney não, isso aqui é realidade. Amém. Isso aqui está na palavra de Deus. Amém. Seremos levados nas nuvens, juntos com eles quem? Os mortos que ressuscitaram, para nos encontrarmos com... Aonde que a gente vai encontrar ele? Oh, glória. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Meus irmãos, você imagina só. Imagina só. Eu vou passar um vídeo de arrebatamento ali para os irmãos verem como é que é arrepiante. Mas imagina só o Senhor voltando e você sentindo o chão ficando para longe, o chão ficando lá embaixo, você subindo, já recebendo um novo corpo. Você fala, como assim? Eu não passei pela morte? Eu estou sendo glorificado em vida. Irmãos, é só cuidar da tua saúde e esperar a volta do Senhor. Senhor Jesus. Só que tudo isso, meus irmãos, vai acontecer em um segundo. Os irmãos viram os versículos que a gente leu. Os mortos vão ressuscitar, vão abrir seus túmulos, vão sair e vão subir. Depois os vivos, nós, vamos subir também. Os que estiverem crendo no Senhor. Tudo isso que eu falei vai acontecer em um segundo. É muito rápido. É por isso que eu digo, não dá tempo de você falar, espera, Senhor, espera. Acabou, já foi. É assim, ó, acabou. Ué, eu fiquei? Como assim? Senhor Jesus, a Bíblia fala que será num abrir e fechar de olhos. Faz assim, todo mundo, dá uma piscada. É menos. Faz assim, ó, dá uma piscada. Acabou. Já foi. Agora eu quero que você imagine. Eu quero que vocês só imaginem esse momento. Irmãos, é arrepiante. Mas imagine esse momento. Os cemitérios de todo mundo se abrindo. Os mortos se levantando, os corpos sendo glorificados, a igreja sendo transformada e milhões, milhares e milhões subindo ao encontro de Jesus. Senhor Jesus. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que a salvação ela não é para todo mundo. A salvação é para quem pratica a palavra. Você está aqui agora escutando a palavra. A prática vem quando você sai por aquela porta. Aqui você está ouvindo, mas a prática começa lá fora. Queria fugir só um pouquinho da mensagem. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Vou ler os dois. Amém? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém,
ela não caiu porque havia sido construída Na rocha. na rocha. Amém. Irmãos, vocês percebem, aqui já foi os 2 versículos, né? Vocês percebem o paralelo entre esses 2 exemplos? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui, irmãos, nós temos o caso de um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E aqui a gente percebe o paralelo entre esses 2 exemplos. Ou seja, os 2 ouviam a palavra e as mesmas palavras do Senhor, mas tiveram finais diferentes. Mas os 2 ouviam a palavra. Os 2 frequentavam o culto, os 2 serviam, os 2 ministravam no louvor, os dois ministravam a palavra, ouviam a palavra da igreja, porém só um deles praticou. Só um deles praticou. Portanto, meus irmãos, somente esse que praticou tem a capacidade de resistir no dia mau. E no grande dia, Jesus não vai te julgar, presta bem atenção no que eu vou te falar. No grande dia, Jesus não vai te julgar por quem você é em 2 horas de reunião. Porque 2 horas de reunião, meus irmãos, 2 horas de culto é fácil colocar uma máscara de perfeição e fingir santidade. Muito fácil. Jesus, ele vai te julgar baseado em quem você é lá fora. Jesus vai te julgar quem você é dentro do seu quarto, sozinho. Jesus vai te julgar quem você é dentro da sua casa. Porque é lá fora que a gente revela a nossa verdadeira face. E é essa face verdadeira que nós teremos que apresentar para Ele no grande dia. Não é a que a gente coloca aqui, não. Aqui você não fala palavrão, aqui você não xinga, aqui você não reclama, porque você está num lugar santificado. Igreja, local de reuniões, perto dos irmãos. Eu não posso xingar perto dos irmãos, eu não posso fazer nada de errado. Não, mas dentro de casa, eu sei que me aguente. Vou soltar os cachorros dentro de casa. Eu não aguento, não sou obrigado a levar desaforo, não. Eu já ouvi muito, inclusive eu já falei isso. Não sou de levar desaforo para casa. Hoje eu levo, engulo de novo, cuspo, mas não, eu levo desaforo. Não dá nada. E Tiago fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Se nós formos de fato praticantes da palavra e não só ouvintes, existe uma diferença entre você ouvir e praticar. Como eu falei, agora você está ouvindo, lá fora você vai praticar. Se formos realmente praticantes da palavra, aí sim, meus irmãos, nós teremos o encontro mais esperado da história. O encontro que todos nós estamos aqui almejando. O que você está fazendo domingo de manhã no local de reunião buscando Deus? Não é almejando esse encontro um dia? É só por isso que nós estamos aqui, meu irmão. O meu único interesse é Jesus Cristo. É estar com Ele para sempre. Porque eu sei que Ele é minha fonte de vida. Senhor Jesus. E aí nesse dia, meus irmãos, desse encontro, filhos reencontrarão pais, maridos reencontrarão esposas, esposas maridos, pais reencontrarão filhos. Não sei se iremos nos conhecer. Uma vez eu vi um pastor dizendo que a gente ia se conhecer no céu, mas não como pai, filho e tal, mas com um carinho muito grande um pelo outro. Jesus sabe de tudo, mas de uma coisa eu sei, vai ser perfeito. Vai ser perfeito, disso eu não tenho dúvida. Ó Senhor Jesus. E a pergunta que precisa ser feita hoje: se a trombeta tocasse hoje,
Você estaria pronto? Imagine o som da trombeta tocando. Se fosse agora, Não dá mais tempo. acabou já. Já acabou. Irmãos, isso dá um arrepio. Agora imagina quando for esse som vindo dos céus. Vai ser nessa altura aí não, nem nessa qualidade não, meus irmãos. Vai ser um negócio estrondoso. Mas eu tenho uma vida do arrebatamento. Em tudo que você está fazendo, eu estou vivendo um filme que eu assisti, porque é primoroso. E é desse jeito. É por isso que muitos irmãos... Sim. É por isso que tem muitos irmãos, os irmãos que são mais antigos na vida da igreja sabem, que muitos irmãos também sabem, têm medo de ler o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, meus irmãos, ele é um livro de revelação. Exatamente. Apocalipse nada mais é do que revelação. O Senhor está nos mostrando o que vai acontecer. Aí eu te pergunto, a gente tem que ficar com medo ou preparado? Meu irmão, você tem que ler aquilo ali como um manual de instrução. É um manual de vida que você tem nas suas mãos. A Bíblia te ensina o que fazer antes, durante e depois da morte. Por que você não sabe ela toda ainda, então? Por que a gente não detona isso aí de ler? Não come isso aí, tudinho? Para nos preparar de fato. É por falta de conhecimento que o povo padece, que o povo sofre. Imagina você, meus irmãos, passando uma dificuldade, que seja na grande tribulação, você não tem conhecimento da palavra e se deixa ser enganado por qualquer falso profeta. E vai por qualquer falso caminho. Por isso que o conhecimento da palavra é imprescindível para a sua salvação. Conheça a palavra. A palavra é um manual deixado por Deus para você. É um manual de vida. Quando você vai pegar um móvel para montar, você não precisa de um manual de instrução? Você não fazer errado, não fazer coisa errada? A tua vida tem um manual de instrução. É a Bíblia.